participo, ó Deus, eu me sinto mesmo edificado, Pai. Aleluia, Jesus. E que esta noite também, ó Deus, Tu venha assim estar nos trazendo edificação, ó Deus, através da vida do nosso irmão. Amém. Te agradecemos, ó Deus, te bendizemos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vou virar um pouquinho. Então, meus amados, boa noite a todos, né, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Eu não conheço alguns irmãos, né, alguns eu conheço de vista, outros eu conheço mais de perto, alguns mais antigos, aí como o Sérgio, eu estou vendo, acho que ele está com o celular da Lídia, né? Dos tempos lá de trás, quando a gente ia a São Mateus com o Gilberto, né? Ficava lá na casa deles, lá com as Marcela, era um tempo muito gostoso, né? Foi um tempo de muita comunhão. Benção demais, Sérgio, ver você, rever alguns irmãos aqui de Vila Velha, estou vendo aí o Matheus, o Pedro, Luiz Felipe é parente também, Luiz Felipe? Francisco é, né? Sou. Com esse sobrenome não tem como, né? Sobrinho daí, ó. Hein? É irmão do Josias, meu irmão. Maravilha. Tem outra também, só sei eu não. Eu acredito também. O Arthur também. E o Arthur também, né? Que bom. Amém. Que Eu acho que tem que cuidar agora. Glória a Deus. Então, também estou aqui. Oi, Arthur. Tudo bom, Arthur? Que bom, né? Arthur, você tem quantos anos, Arthur? Eu tenho 10. 10 anos, que maravilha. Aí, ó, podia ser meu neto. Minha neta mais velha está com 11, viu, Emerson? Eu tenho uma neta de 11 anos e tenho também neta de 2 meses. Você vê que eu estou com um espectro muito amplo, né? Isso só lá em Vargem Alta, né? E lá em Cascavel, o espectro é um pouquinho menor, mas também não é tanto, né? O Felipe está com 3, né? Está com a Bernardo, já está com 7, amor, o Bernardo? Vai fazer 7? Já fez 7. E a Melina, 2. 1 ano e meio. Então, você vê, né? E tem a Gabriela também no meio aí do caminho. Mas é isso. É muito bom a gente estar junto, né? Conheço alguns irmãos, então, aí de longa data. Alguns aí, 25 anos, pelo menos, aí. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E quero me alegrar aqui com a oportunidade de estar com vocês. O Jeremias tinha me sugerido aqui compartilhar algumas coisas aí mais na área escatológica, mas eu confesso a vocês que, se o Senhor assim nos dirigir, num próximo encontro a gente faz isso, né? Porque ano passado eu fiz algumas lives no livro de Apocalipse e Daniel, e dando sequência em Hebreus e Romanos, mas esse ano assim, o Espírito Santo tem me falado muito sobre a centralidade de Cristo, e eu estou sendo muito impactado com isso, e é difícil a gente fugir daquilo que impacta a gente, né? Não sei se vocês passam por isso, né? Quando a gente tem uma experiência que nos impacta, a gente fica cativo dela, a gente fica prisioneiro dela, e não consegue falar de outra coisa, né? Então, louvado seja Deus, né? Eu estou vivendo isso, apesar de ano passado estar bastante envolvido com algumas questões escatológicas, e alguns irmãos aí me acompanharam um pouquinho, né? Daqui de Vila Velha, né? O Pedro teve um pouquinho próximo aqui também, não me lembro se o Matheus participou um pouco também, acho que bem no comecinho, né, Matheus? E aí, mas o Senhor tem me falado muito sobre essa questão do controle, né? Desde do finalzinho de 2019, né? Quando eu tive aquele diagnóstico de câncer, né? A minha relação com o Senhor, assim, mudou muito, né? E isso tem me chamado para uma relação mais íntima, tem me chamado para um aprofundamento na minha relação com o Senhor.
E eu tenho, assim, pensado que, às vezes, a gente tem uma relação rasa, né, com o Senhor. A gente tem uma experiência que a gente vai... Quando a gente descobre uma coisa nova, a gente acha que chegou no mais fundo, mas daí, um tempo, a gente descobre que só deu uns passinhos, né, que precisa aprofundar mais ainda. Então, cada dia que a gente lê um pouco a palavra do Senhor, a gente vai experimentando algo novo. Nós estamos com um grupinho de líderes e alguns discípulos aqui, uns 8, mais ou menos, 9, que, inclusive, o Gilmar, né, que os irmãos conhecem bem, está conosco também, e a gente tem reunido, às vezes, na casa da Micaela, né, e às vezes na casa do Ide, na casa de um dos irmãos, né? E a gente tem sido muito ministrado, o ID tem nos cooperado bastante com isso, sobre essa questão da centralidade de Cristo também. E essa semana, ou melhor, semana passada, eu estava lendo o livro de Esther, né? Eu não sei quantos irmãos conhecem o livro de Esther, eu acho que eu vou mexer aqui em coisas mais desconhecidas para alguns irmãos, né? Que estão acostumados a ler muito Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, e parece que a gente, às vezes, não enfatiza muito o Velho Testamento. E eu não estou querendo aqui dizer que a gente deva deixar de ver o que está no Novo Testamento, mas eu tenho, esses últimos meses, gastado meu tempo no Velho Testamento, né? Praticamente só me envolvi com o Novo Testamento na carta aos Romanos e Hebreus, mas estou quase concluindo a minha leitura, novamente, a minha leitura de Velho Testamento. Mas eu, quando terminei o livro de Esther, eu tive que voltar. Eu digo quase concluindo, apesar de Esther estar lá no meio, porque eu faço uma leitura meio maluca, né? Eu, às vezes, leio os profetas, depois eu vou ler os livros históricos, onde os profetas profetizaram, né? Não sei quantos se lembram, mas o Velho Testamento ele tem umas divisões, né? Algumas pessoas não conhecem bem a Bíblia e por isso tem até dificuldade de achar os textos, né? Quando você chega numa biblioteca, você tem que saber onde é que estão os assuntos, não é isso? Se você vai procurar livro de matemática em estante de psicologia, vai ser complicado. Então, você tem que entender que a Bíblia é um livro que está... vamos dizer, organizado como uma biblioteca. Essa é uma das razões, talvez, a mais moderna, a mais recente, de se falar Bíblia, embora o termo original Bíblia não venha de biblioteca, mas venha de uma planta, né, lá no Egito, que se chamava Biblos, de onde se faziam os papiros, né? E, então, era um tipo de junco que dava no Egito, e isso deu origem também à Bíblia, né? Essa palavra Bíblia. Mas a Bíblia está dividida nos livros da lei, né? Os 5 primeiros livros da lei, que no hebraico é chamado de a Torá. Depois a gente tem os livros históricos, que são aqueles livros que contam a história, basicamente, do povo de Israel. Depois nós temos os livros de poesia, né? E depois nós temos os profetas maiores e os chamados profetas menores. E essa divisão maior e menor é só por causa do tamanho do livro, não tem nada a ver com a qualidade da profecia. E os profetas, eles estão, apesar de estarem lá no fim da Bíblia, eles profetizam dentro dos livros históricos. Então, se você for ler lá, por exemplo, Isaías, mas você puder entender a situação de 1º e 2º Reis, você vai compreender melhor a profecia de Isaías. Você vai ver o caos de Israel, a idolatria, vai ver Israel caminhando por uma situação muito complicada e o profeta exortando o povo. Então, eu gosto de fazer essa leitura, né? É um pouco mais cronológica, né, do que por assunto. Então, eu já terminei os profetas, fui lá para o Gênesis e agora já estou lá por Esther. Quando chegar lá por Eclesiastes, já estou acabando. E chegando no livro de Esther, mais uma vez, eu comecei a entender algumas coisas mais, né, sobre a questão da centralidade de Cristo. Por exemplo, eu estou entendendo que toda a Bíblia, por onde a gente anda na Bíblia, ela só aponta para uma coisa: Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo, né? Apesar
de Jesus ter vindo muitos anos depois do período do Velho Testamento, ali, propriamente dito, período dos profetas, dos reis. Né? Isaías, por exemplo, profetizou cerca de 800 anos antes de Jesus vir. Mas o tema central era Cristo. Né? E aqui eu quero fazer uma distinção entre Cristo e Jesus. Eu diria que Cristo, digamos assim, é a essência da segunda pessoa. E Jesus é o Cristo encarnado. Só para fins didáticos. Né? Não sei se me faço entender. É claro que são a mesma pessoa. Né? Jesus, a gente fala Jesus Cristo, mas, na verdade, o original de Jesus, o Cristo. Como diz também João, o Batista, e não João Batista. João Batista não é um nome, mas é João, o que batizava. Jesus, o Cristo, ou o Messias, o enviado de Deus. Então, Cristo traduz, no grego, traduz a palavra enviado, o Messias do hebraico. E o Velho Testamento está repleto dessa história. Então, a Bíblia é um livro que trata a história de Deus e a história do seu propósito. Nós pensamos que a Bíblia é um livro que fala do homem, do pecado, da queda, da sua restauração, da salvação, etc. E é verdade que fala, mas nós achamos que fala como tema central. E eu creio que não é verdade isso. Esse não é o tema central da Bíblia. Embora seja muito forte a conotação com relação ao resgate do homem, ao pecado, à salvação, e todo esse processo que nós bem conhecemos, eu creio que a essência da Bíblia é proclamar Cristo, é falar do propósito eterno de Deus, é Deus falando. Você veja, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Aí, o que aconteceu? Disse Deus, certo? O que é disse? Disse é um verbo dizer, né? Está no passado. Verbo dizer, ou seja, é um verbo, o verbo dizer. Quem é o verbo no Novo Testamento? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ou seja, a Bíblia já começa, uma das primeiras ações de Deus no Gênesis é a ação de Deus falar, e essa ação de Deus falar ou dizer é a ação do próprio Cristo, já no começo do Velho Testamento. E Deus, então, começa a escrever a sua história e mostrar qual é a finalidade da vinda de Jesus e como ele vai preparando tudo isso para até que cheguemos na vinda do Senhor há 2000 anos atrás, aqui na nossa era. Eu queria começar aqui lendo um texto, antes de ler Esther, eu queria ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, 11. Diz assim, Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Não diz por causa das tuas vontades. Deus tem uma vontade. Deus quer fazer uma coisa: revelar-se, dar-se a conhecer. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E esse Filho é a essência da pessoa de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Então, tudo que Deus quer fazer é revelar-se, dar vida a todo o universo, porque a essência de Deus é a vida. Aliás, uma curiosidade, que não faz parte aqui do nosso estudo, mas o Novo Testamento, e o Novo e o Velho Testamento têm algumas curiosidades, né? Então, por exemplo, falando aqui de Novo Testamento, o grego, ele tem algumas expressões que nós não temos em português. Então, por exemplo, quando a gente fala amor, a gente fala amor. Se eu vou falar de que amo meu filho, eu uso a palavra eu amo. Eu amo, não é verdade? Filho, eu amo você, filho. Que amor é esse que eu tenho pelo meu filho? Aí nós temos que colocar uma explicação, um adjetivo para qualificar esse amor.
é um amor paterno. Mas se eu amo a minha esposa, também eu amo, eu uso o mesmo verbo, mas é um amor entre um marido e uma esposa. Então, nós, para todo tipo de amor, nós usamos amo, ou o verbo amar. Mas no grego, existem 4 palavras para amar. Quando você vai falar que ama o seu amigo, por exemplo, você usa a palavra, o verbo filéu. Filéu é amar o amigo, né? De onde vem a palavra filos, ou filosofia. Filos, amar, sofia, saber, amar o saber. Ou alguns dizem amigo do saber, porque é o amor de um amigo para com o saber. Então não está errado também você dizer o amigo do saber, né? Aquele que ama o saber. Se você vai falar, por exemplo, o amor materno, a palavra é storge. Se você vai falar, por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher, é eros, de onde vem a nossa palavra erotismo. Mas se você vai falar do amor de Deus por qualquer circunstância, é agape, né? Alguns falam ágape, porque confundem um acento, todos quase falam ágape, né? Mas no original é agape, né? Então não tem problema de você falar uma coisa ou outra. Então, toda vez que Deus diz eu amo, quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus usou o verbo agapao, mas Pedro respondeu com o verbo filia. Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo como um amigo. Em outras palavras, Pedro, você me ama com o amor de Deus? Sim, Senhor, eu te amo como um amigo. Por isso, Jesus insiste até arrancar uma declaração amorosa de Pedro. Não é simplesmente por uma convicção, mas é por uma terminologia. A mesma coisa com a palavra vida. Quando você fala da vida dos homens, dos animais, você usa a palavra bios, de onde vem biologia. O que é biologia? Estudo da vida. Que vida? Dos animais, das plantas. Então, biologia. Se você vai falar do estudo da vida da alma, você fala a palavra psique, de onde vem psicologia, né? Temos aí parentes psicólogos, aí eu sei, nas famílias aí de Itaguaçu, né? Então, psicologia, né? Psique é alguém que ama é amor da alma, mas, perdão, é a vida da alma. Mas quando você vai falar de a vida de Deus, a palavra não é psique e nem é zoe, nem é eros. Ô, meu pai, nem é psique e nem é bios. Desculpe. É zoe. Zoe é a palavra vida usada somente para Deus. Então, quando fala vida eterna, é zoe anion no grego. Então, zoe é a vida que só Deus tem. Todos nós, quando nascemos de Adão, nós nascemos com a vida bios. Todos temos vida bios. Nenhum de nós tem a vida zoe. Só Deus tem a vida zoe. E Deus compartilha conosco a sua vida, que é eterna. Então, quando a Bíblia fala de vida eterna, é a vida que Deus tem, é a vida dele. Então, a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo, nós recebemos a vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, Deus tem uma vida, Deus tem um amor, Deus tem uma vontade. Ok? Então, nós precisamos entender que Deus não tem várias vontades. Nos dias que nós vivemos hoje, a gente vê um evangelho falando de muitas vontades, dando tiro para tudo que é lado. Nessa minha experiência que eu venho vivendo, né, graças ao Senhor, estou muito bem, louvado seja Deus, né? Eu não tenho passado por nenhuma situação mais grave, eu estou me recuperando muito bem daquele, como eu falei aqui para os irmãos, né, em dezembro eu tive aquele laudo de câncer de próstata, eu fiz a radioterapia e fiz, final do ano passado, eu fiz a última sessão de tratamento hormonal e venho agora fazendo o acompanhamento e as respostas são muito boas, né? Sequelas, as consequências que às vezes incomodam um pouquinho, né? Mas estou muito bem, né? Nunca tive um PSA tão baixo na minha vida, 0,0 qualquer coisa, né? Então, está excelente. Mas, a partir daquele dia que eu tive esse laudo, a preocupação das pessoas, e eu comecei a perceber isso com muita clareza a partir de uma visita que eu recebi na minha casa, era com a minha cura. Deus vai te dar a vitória. O
que significa isso? Que a vitória é ser curado. Quer dizer que alguém que não foi curado não recebeu a vitória? Nós precisamos, então, ler o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus diz lá que muitos passaram por N situações e foram salvos, mas outros também perderam suas vidas, foram cerrados ao meio. No capítulo 12 de Atos, nós temos lá 2 irmãos preciosos, Pedro e Tiago. Nós conhecemos a história de Pedro, e Pedro foi livre, né? Pelo anjo do Senhor, foi parar lá na casa de João Marcos, né? E Tiago foi degolado. Ora, então Tiago não alcançou a vitória? No início da pandemia, eu perdi um amigo, um pastor amigo lá do Paraná, e nós estávamos orando por ele, e ele usou a seguinte palavra, ele dizia, em qualquer situação, ele já estava num caso muito grave, tendo trombose, ele dizia, em qualquer situação haverá vitória. Se eu voltar dessa cirurgia, vocês verão a glória. Se eu não voltar, eu verei a glória. Eu achei linda essa declaração dele. Então, nós confundimos vitória com benefícios, com nossas bênçãos, sejam elas legítimas ou não. E eu não estou dizendo que é ilegítimo você ser abençoado, mas no meu caso, por exemplo, a minha grande bênção, a minha grande vitória, era eu me quedar diante do Senhor, era eu entregar o controle da minha vida, de fato. Eu achava que tinha entregue, mas de repente eu me deparo com situações na minha vida que eu tenho o controle. Eu dou a Deus um monte de opção e digo a Deus, Senhor, faz a tua vontade, mas eu já tinha aqui o plano A, o plano B e o plano C, né? Às vezes até o D. Então, a questão minha era uma questão do controle de Deus, era de revelar ao Senhor o seu coração, e eu fui me rendendo, fui me moendo diante de Deus, e fui entendendo coisas tão preciosas na minha vida. Então, na verdade, nós precisamos entender que o propósito de Deus, que o plano de Deus, que a vontade de Deus, ela está acima dessa nossa questão relacional, de ter casa, de conseguir uma esposa ou um marido para casar, de ter sustento diário. O plano e a vontade de Deus estão num outro patamar. Essas coisas são legítimas e o Senhor nos abençoa. Hoje pela manhã, eu estava orando e falei para Deus, Senhor, o Senhor gosta de fazer uns mimos para mim, né? Obrigado pelo seu mimo, né? E ele falou para mim assim, não é mimo, Daniel. Isso também faz parte do meu plano para você. Uau! Eu tomei um impacto. Porque às vezes eu penso que Deus está assim, com um zelinho comigo, um cuidado. E é verdade, ele está. Mas isso também faz parte do plano sobrenatural e transcendental de Deus. Em Efésios capítulo 1, que é o outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, diz assim, capítulo 1, verso 10. Vamos ver o 9 também. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é essa vontade? Falamos lá em Apocalipse 4 que Deus tem uma vontade. E ele desvendou o mistério dessa vontade, segundo o beneplácito, segundo o propósito, segundo a permissão que ele propusera em Cristo. Qual é? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa palavra convergir no grego, se você for fazer uma análise, eu não vou ficar aqui falando os detalhes, mas você poderia colocar sobre um cabeça. Olha que tremendo, né? Colocar debaixo de um cabeça. E essa palavra convergir, ela é usada mais uma vez no Novo Testamento, que é em Romanos capítulo 3, verso 9, quando ele fala de reunir, né? Reunir, colocar tudo junto ali. Vamos ver aqui, só para não ficar na curiosidade, né? Quando não é o contexto, mas ele diz assim, Romanos 13, versículo 9, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo nesta palavra converge, tudo nesta palavra se resume, essa é a ideia, né? Então, tudo está resumido a Cristo, Cristo é o centro da vontade de Deus. Esses dias eu tenho pensado muito, porque quando nós falamos em propósito eterno, nós hoje já estamos tão sintéticos sobre o propósito eterno que nós gastamos um minuto, se é que gastamos um minuto para falar de propósito eterno.
Nós perguntamos assim, que é propósito eterno? E os irmãos já têm na cabeça Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, e diz, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Está errado isso? Não, mas é uma síntese muito pequena. Há um tempo atrás, o senhor começou a me falar que o propósito de Deus realmente passa por ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, mas esses filhos não vão ficar a vida inteira como filhos, eles vão se tornar também, o plano de Deus é que eles se tornem esposa do Cordeiro. E falando isso, a gente consegue entender, porque a esposa tem um grau de intimidade maior do que o filho. A esposa conhece a intimidade do marido, o filho conhece aquilo que o pai revela. E a palavra de Deus fala, em João capítulo 3, versículo 1 João 3,2, diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. E em Isaías 62:5 diz, assim como o jovem desposa a donzela, teus filhos desposarão a ti. Opa, então tem algo mais do que filhos. Mas, ainda assim, quando nós pensamos em filhos e esposa, nós estamos nos colocando nesse mérito. Eu serei filho, eu serei esposa. O que eu quero ser? Só filho ou quero gozar de uma maior intimidade? Ainda assim, eu vejo um tanto de humanismo, um tanto de benefício pessoal que nós almejamos. Por que nós queremos receber a Cristo? Porque queremos ir para o céu, porque queremos ficar livres das penas eternas, por causa dos benefícios que isso nos traz. E não simplesmente por cumprir um plano de Deus. Jesus, por exemplo, ele não veio aqui na Terra porque isso traria algum benefício para ele. Jesus encarnou, ele se esvaziou, ele deixou de ser Deus, assim, deixou a sua divindade, não deixou de ser Deus, né? Ele continuou sendo Deus, mas não agiu como Deus em tempo algum. Ele era Deus-homem, só para deixar bem claro aqui, tá? Jesus, ele esvaziou-se, é como um rei, tirou suas vestes reais e tornou-se um homem, né? Revestiu-se da nossa humanidade. Por quê? Para algum benefício próprio? Não. Simplesmente para fazer a vontade do Pai. Ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Não tem um outro prazer. E nós até fazemos a vontade de Deus. Mas, falo por mim, tá, amados? Mas esse não é meu único prazer. E nesses dias eu estou sendo confrontado com isso pelo Senhor. Porque não basta fazer a vontade de Deus e ter o prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor precisa ser meu único prazer. Consegue entender isso? O plano de Deus e o propósito de Deus precisa encher tanto o meu coração que eu trabalhe só por conta dele. E o que ele fará por nós, fará por mim, glória a Deus, isso é bênção. E não vamos dispensar as bênçãos do Senhor. O próprio Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. O Senhor é Pai, ele nos abençoa. Mas e nós? Quanto amamos a vontade do Senhor? Logo nos sobrevém uma tribulação, uma tentação, e nós logo balançamos. Quando eu estava no auge desse laudo de câncer, e eu tive uma suspeita de metástase, e eu recebi um livrinho aqui do John Piper, um livretozinho de 12 páginas. Não desperdice o seu câncer. E eu fiquei maravilhado, porque ele falando assim, não deixe passar essa oportunidade. E ele estava indo para uma cirurgia de câncer, John Piper, quando escreve esse livro. O que é um câncer? O que é qualquer coisa diante da glória que está nos sendo revelada? O que nós queremos de fato? Então, o Senhor começa a preparar essas coisas desde lá do início do Gênesis. Talvez até poderíamos dizer de antes da fundação do mundo, como diz o escritor, como diz Paulo aos Efésios, né? Que ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Sempre foi o plano de Deus que Cristo fosse o centro de tudo. O que Deus está fazendo comigo e com você é fundamentar Cristo, que Cristo apareça, importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a realidade. Então, quando eu comecei a ler o livro de Esther, eu já li o livro de Esther algumas vezes, e acredito que alguns aqui já tenham feito isso, e ele tem lições, assim, tremendas sobre lições devocionais para a nossa vida, a história de uma rainha judia que vai
que se casa com o rei persa, né? Vocês vão ver isso aqui, vou falar assim um pouco rapidamente, porque não vamos ler o livro todo, né? Mas a rainha judia, o rei Assuero, ele tinha uma rainha chamada Vasti, ela era muito bonita, e essa rainha, um dia, ela foi convidada ao banquete do rei, e ela recusou ir, e por conta disso ela foi demitida do seu posto de rainha. E aí os sábios, os conselheiros, instruíram o rei a convocar as virgens da Pérsia, né? Para quem não lembra, a Pérsia é o Irã de hoje, né? Então, a Pérsia, o rei Assuero, né, convocou essas virgens, e dentre elas foi Esther. Esther era uma mulher judia que era criada por um primo, né, que era tido como tio, chamado Mordecai, ou em algumas outras versões, Mardoqueu. E Esther, então, ela alcança pela sua beleza, claro, por um propósito de Deus, ela é feita rainha. E um dia, Mordecai, ele, estando na porta ali do palácio, ele ouve uma conversa de dois eunucos tramando contra a morte do rei, e ele faz chegar isso ao rei, e o rei, então, é livre pela mão de Mordecai. Isso nunca mais é lembrado, assim, por um bom tempo não é lembrado. Lá na frente, então, conta um pouquinho da história do rei Assuero relacionando com um sujeito chamado Amã. Amã é o prenúncio do mal, Amã é a figura de Satanás ali no reino da Pérsia. E Amã, então, ele não se contenta porque Mordecai não se curva diante dele. O rei dá a Amã toda a sua glória, mas Mordecai não se curva porque Mordecai era um judeu temente ao Senhor. E Amã, então, intenta salvar o povo, matar o povo judeu, e pela intervenção de Esther, o Amã é desmascarado e o povo judeu é livre dessa situação. Olha que história linda, isso dá um romance, dá uma novela aí da Rede Record, tranquilamente, com muita audiência, né? Mas o que está por trás disso? E aí, eu queria te convidar para você manter a sua Bíblia aberta em Esther, nós não vamos ler tudo, mas eu queria só dar uma passeada por esse livro. Abra aí no primeiro capítulo, diz assim, versículo 1, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante eles. Bem, claro que a gente precisa lembrar um pouquinho a história, como é que os judeus foram parar lá, né? Você deve estar lembrando que o reinado, mais ou menos aí, só para estabelecer assim um princípio cronológico, né? Depois do livro de Samuel e de Reis ali, lembram que Saul foi o primeiro rei de Israel, depois veio Davi, depois veio Salomão. Em Salomão o reino se dividiu, estão lembrados? E aí o filho de Salomão, Roboão, passou a reinar sobre as 2 tribos do norte, e Jeroboão se rebelou e ele reinou sobre as 10... Jeroboão reinou sobre as 2 tribos do sul, e Jeroboão reinou sobre as 10 tribos do norte. Então, essas 10 tribos do norte têm por capital Samaria, enquanto as 2 tribos do sul têm por capital ali Jerusalém, que foi uma cidade conquistada por Davi, dos jebuseus. Esse reino do norte é o tempo todo tinhoso, né? O reino do norte, ele é conhecido também como a casa de José ou a casa de Efraim, enquanto o reino do sul é conhecido como a casa de Judá. A casa de Efraim, o reino do norte, por causa da sua desobediência e idolatria, foi levado para o cativeiro em 722 a.C. E a casa de Judá, em 586, também foi levado para o cativeiro. Quando o reino do norte foi para o cativeiro, o império governante era o império assírio. Os assírios foram dominados depois pelos babilônios. E os babilônios, então, quando foram eles que invadiram lá Jerusalém e levaram cativos o povo de Judá.
dentre eles estava Daniel, né? Nós todos conhecemos, que vai ser lá o segundo no reino da Pérsia. Mas por quê? Porque a Babilônia depois é subjugada pela Pérsia. Então nós temos aí o Império Assírio, o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano. Então nós temos um período histórico. Então esses judeus estavam lá desde o período de 722 a.C., no Império Persa, né? Ou talvez aí 586 para aqueles que eram da tribo de Judá. Só isso aí dá um estudo tremendo sobre as 10 tribos perdidas de Israel e como é que eles estão voltando hoje para Israel e como é que o Senhor está fazendo uma obra tremenda no meio das 10 tribos. Hoje, basicamente, quem está em Israel, quem voltou para a Palestina, são as 2 tribos do sul, com alguns remanescentes da tribo de Efraim. Então, Esther estava lá por conta dessa invasão. E ela, então, vai reinar, como vocês vão ver. O rei Assuero, então, dá um banquete nesse dia aqui, na chamada Cidadela de Suzã. E é interessante você ler, porque no hebraico, Suzã significa lírio ou rosa. No hebraico moderno, fala de pureza. Isso faz lembrar que o Senhor Jesus, ele é o lírio dos vales, e ele é a rosa de Saron. Suzã, no hebraico, dá origem ao nome próprio, Susana. E se vocês forem... Alguém sabe quem é Susana na Bíblia? Abre lá em capítulo 8 de Lucas, versículo 3. Lucas 8, 3. Olha a profecia aí se cumprindo. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Susana é uma das... Pode repetir qual versículo de Lucas? Lucas, capítulo 8, versículo 3. Pode interromper quando quiser, tá, queridos? Muito bem, Arthur. Lucas 8, 3. Então, Susana é uma daquelas que serve a Cristo com suas riquezas. Olha que tremendo. Então, eu diria que Suzã está para Esther, assim como a igreja está para Jerusalém. Esther é um tipo da igreja que casa com Assuero, que é um tipo do rei. Quem é o rei? Aqui a figura do rei é Deus, Esther é a igreja, e Suzã é um tipo de Jerusalém. A palavra Jerusalém, no original, significa cidade da paz, Jerusalém. Shalom, a gente conhece, é a primeira palavra para shalom, né? A gente sempre saúda os irmãos, shalom, né? Shalom é paz em hebraico. Então, aqui no capítulo 1, nós temos o rei oferecendo um banquete. E muita comida, muita bebida. Vamos agora ao versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Irmãos, a mulher do rei é figura da beleza da igreja. A igreja é formosa, é verdade. Porém, a rainha Vasti recusou vir, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou na ira. Se a gente tomar a rainha como figura da igreja, nós vamos ver que a rainha, apesar de o rei estar dando um banquete, a rainha também estava dando um banquete dentro da casa real. Isso me faz ver que muitas vezes nós estamos fazendo um banquete para nós mesmos, dentro da casa do rei, mas sem envolver com a casa do rei. E esse banquete próprio, com a exaltação própria da igreja, nos impede, às vezes, de ir à presença do rei. Então, o foco fica na igreja.
Nós ficamos ali rodeando e curtindo a igreja, e a igreja é linda mesmo, é maravilhosa, mas ela não é o centro. Eu não sei se vocês têm visto isso por aí, mas de vez em quando a gente vê aqui na Grande Vitória, alguns irmãos que vão dar um testemunho e dizem, contam todas as suas mazelas, suas misérias, e depois falam assim, então eu conheci a vida da igreja. Então eu conheci a igreja. Gente, a vida da igreja tem nome. Qual é o nome da vida da igreja? Jesus. Então parece que assim, não estou dizendo que a igreja não é quem manifesta Cristo, é claro que é quem manifesta Cristo. Mas assim, nós acabamos pondo um holofote em cima da igreja, de tal forma que nós perdemos o foco do rei. Lloyd Jones diz que se você ficar olhando muito para uma árvore, você corre o risco de perder a visão do bosque. Então, precisamos nos libertar um pouco de nós mesmos, deixar de curtir os benefícios próprios, as benesses próprias para a igreja, para olhar e atender ao chamado do rei. A vida da igreja é Cristo. A rejeitada aqui, a Basti, ela não foi, vamos assim dizer, ela não foi lançada fora, não foi morta, como, por exemplo, Amã, vocês vão ver que é morto. Ela simplesmente perde a sua condição de rainha. E aqui eu quero fazer um paralelo com o capítulo 25 de Mateus. O capítulo 25 de Mateus fala sobre isso, fala sobre as virgens prudentes e as virgens nécias. Todas virgens. Mas tem umas que entram na presença do rei, e tem outras que ficam fora da presença do rei. Por quê? Porque estão cuidando das suas coisas, da sua lamparina. E isso não quer dizer que essas outras virgens foram lançadas nas trevas da perdição, foram enviadas para o inferno. Mas elas perdem, de certa forma, o que há de melhor, que é a presença do rei. Alguns irmãos têm me dito, se eu já for para o céu, ainda que como pelo fogo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 3, já está bom demais. É claro que é melhor sair do inferno para qualquer outra coisa, mas não podemos comparar que o melhor que existe é Cristo, e a comunhão com Cristo. Então, aqui já no capítulo 2, entrando para essa comparação, nós vamos ver que o capítulo 2 fala de muitas virgens que são selecionadas pelos eunucos do rei. E dentre elas está uma que é chamada Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que fala tio, mas mais provavelmente ele era um primo mais velho, né? Porque ele era filho do irmão do pai de Esther. Então, isso seria um primo. E Esther, então, ela se prepara, o eunuco faz todos os preparativos aqui no capítulo 2, de tal forma que no versículo 15 do capítulo 2 diz assim, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai. Ora, se Abiail era tio de Mordecai, então Mordecai era primo de Esther, né? Correto? Que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos sabiam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência. Mais do que todas as virgens, pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Irmãos, Deus tem nos chamado para cumprir o seu plano. Hoje todos nós somos filhos, glória a Deus, a todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Mas a minha pergunta é, todos os filhos vão virar esposa? Todos os filhos vão casar com o rei? Certamente que não. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Mas cada um veja o que edifica sobre esse fundamento. O que edifica madeira, palha e feno, as obras dele vão ser queimadas. Vão ser queimadas porque madeira, palha e feno não subsiste na presença do Senhor, que é fogo consumidor. Tu já viu madeira, palha e feno subsistir na presença de fogo? Mas aquele que edifica ouro, pratas e pedras preciosas, esse receberá o galardão. E durante muitos anos a gente pensou em galardão como estrelinha na coroa, como uma casa ornamentada lá no céu. Deixa eu decepcionar lá os irmãos de vez. Lá no céu só tem uma casa, se é que a gente pode dizer assim. Aliás, eu teria outras coisas para falar sobre isso quando
pensamos sobre o novo céu e a nova terra, né? Mas não vou entrar aqui, porque senão vai muito longe. Mas Jesus disse, na casa do meu Pai. Ele não disse nas casas. Há muitas moradas, ou seja, tem muitos cômodos. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, a casa do Pai. Agora, a questão é, nós moramos, a nossa morada é do lado do quarto da intimidade, ou fica lá longe. Essas são questões que nós precisamos ter. Nós vamos levar para a outra vida aquilo que nós semeamos aqui. E isso é como essa questão, uns serão mais íntimos, e nós estamos chamando isso de esposa, e outros serão menos íntimos, serão só filhos. Mas Paulo diz em em 1 Coríntios capítulo 3, que esses que tiveram as suas obras queimadas como que pelo fogo, queimadas pelo fogo, serão salvos, ainda que como pelo fogo. Eles perdem o galardão, mas alcançam o favor de Deus, assim como Vasti. Vasti não foi entregue à morte. Entende? As demais virgens não usufruíram da presença do rei, mas continuaram virgens. E é verdade que estar lá com o Senhor já é muito bom. Não devemos fazer pouco caso disso, mas devemos desejar servir ao rei com tudo que temos e que somos. Então, muitas virgens, mas Esther é escolhida. A minha pergunta é, você acha que você está sendo escolhido? Você está se preparando? Eu estou me preparando? É isso que Deus está me falando. Eu quero... Qual é o meu foco central? Bem, aí no capítulo 3, acontece como eu falei para vocês. Bem, no finalzinho do capítulo 2, tem a situação lá de que Mordecai salva o rei, né, aí os versículos 21 a 23, de ser morto, e essa situação fica lá guardada. No capítulo 3, aí muda o tema, o Amã, então, vai estar com Assuero, o rei, o Assuero engrandece a Amã, e Amã, quem é Amã? Versículo 1 do capítulo 3, Amã era filho de Amedata, Agagita, e o rei o exaltou, lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com eles. Ora, o que quer dizer filho de Amedata, Agagita? Quem é Agagita? Vocês se lembram daquela historinha de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8, quando o Senhor fala através de Samuel a Saul que ele fosse lá nos Amalequitas e destruísse tudo. Lembram disso? E não poupasse nada, nem ovelhas, nada. E aí o Saul, cheio de si, poupou o melhor das ovelhas e o rei Agag. Olha o que deu essa situação essa desobediência de Saul aqui anos depois, lá na frente. Um sobrevivente, um descendente de Agag, um Agagita, vai se tornar inimigo do povo de Deus aqui, no Império da Pérsia. E Amã, então, é levantado contra o povo judeu, porque o Mordecai, ele quer ser o maior. Ele, assim como no caso de Daniel, ele quer ser servido, quer ser adorado. E ele, então, planeja destruir os judeus, porque os judeus não se dobram diante dele. E ele começa, então, a fazer um plano. Versículo 7 do capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nisan. Nisan é o primeiro mês do calendário judaico. No ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. E aí ele vai difamando o povo judeu. Então veja, no primeiro mês, né, eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre o mês de Adar, né? Então, versículo 12, chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e etc, etc. E, em nome do rei Assuero, se escreveu, com o anel do rei se selou. E enviaram cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Que dia seria esse? Dia 13 do mês de Adar. Ou seja, no primeiro mês foi lançado sorte, essa sorte caiu sobre o 13º dia do último mês. Então, os judeus passaram um ano de sufoco ali, né? De apreensão, até que
o dia 13, né? O dia 13, irmãos, vocês têm ouvido falar que 13 é número de azar, que o dia 13, a sexta-feira 13. O dia 13 faz parte da cabala judaica. O dia 13 está aqui, ó. O dia 13 é um dia considerado amaldiçoado aqui nesse sentido, porque seria um dia da destruição do povo judaico, né, na numerologia judaica. É por isso que vocês vão ver lá no final que o dia 14 e o dia 15 são dias de celebração, porque eles passaram o dia 13 e não pereceram. É chamado dia de Purim, a festa de Purim. A festa de Purim é a festa que não está nas ordenanças de Moisés, que Deus deu a Moisés, mas ela foi instituída por causa desse livramento aqui. Então, Amã aqui tipifica, né, o mal contra os eleitos de Deus, que aqui é Mordecai e o povo judeu. Agora, eu pulei um versículo muito importante aí, que diz assim, eu gostaria de ler isso aqui, versículo 9, diz assim, se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei deles 10.000 talentos de prata que entrem para os tesouros do rei. Quem pesou talento de prata? Quem pesou prata? Pelo ungido de Deus. Aqui o ungido é Israel, o ungido é Mordecai. Quem é o ungido que nós conhecemos? Jesus. Quem pesou prata por Jesus? Judas. Então, assim, Amã é uma figura de Judas, é uma figura de Satanás, da oposição ao povo de Deus, ao ungido de Deus. Então, nós vemos aqui que nesse capítulo 3, aqui, nesses capítulos, nós temos aqui algumas personalidades. Nós temos o rei, temos Amã, temos o Mordecai. Está faltando um personagem aqui. Esse personagem é Esther, que é a figura da igreja. Então, capítulo 4, nós entramos, Mordecai faz saber a Esther da conspiração. E ela disse, mas eu não posso fazer nada, porque eu só posso entrar na presença do rei se o rei me chamar e ele não tem me chamado. E ela, então, é exortada por Mordecai, e que assim fizesse. Então, Esther respondeu a Mordecai, capítulo 4, versículo 15. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, em Jerusalém, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Um dia para Deus é como 1000 anos. Né? Então, se você abrir aí, capítulo, acho que Oséias, deixa eu ver se eu anotei aqui, Oséias, capítulo 6, versículo 2, diz assim, profecia de Oséias acerca do povo de Israel, e depois de 2 dias tu nos levantarás, e ao 3º dia tu nos ressuscitarás. Essa profecia, de certa forma, cumpriu-se com a chegada, a volta do povo de Israel para a Palestina em 1948. Em 1948, Israel foi levantado como nação, e se a última vez que Israel esteve junto como nação foi em 62 a.C., por ocasião da revolta dos Macabeus. Se você somar 62, é claro que isso é contado um ano lunar, que é o ano bíblico e não solar, 62 com 1948 dá cerca de 2010, né? Cerca de 2000 anos. Então, depois de 2000 anos, né? 2010, né? Mas se você botar no calendário lunar, que é 360 dias e não 365, então você vai ter os 2000 anos. Ou seja, depois de 2 dias, 2000 anos, Israel se levanta. E ao 3º dia, Israel também vai ser ressuscitado. É isso que a palavra do Senhor tem como profecia para o povo de Israel, conforme Romanos capítulos 9 a 11. Então, aqui nós temos, novamente aqui, antevendo esse quadro, também Esther pedindo que se jejue por 3 dias. E ela ia tentar entrar na presença do rei, sem ser chamada, correndo o risco de morrer. E assim ela fez. No capítulo 5, ela consegue esse acesso à presença do rei, e o rei, então, estende para ela o cetro de ouro. Se o rei não estendesse o cetro de ouro, a sentença dela seria a morte. Mas o rei estendeu, ou seja, o rei compartilha com ela a sua pureza, a sua autoridade. E Esther, então, entra na presença do rei. Então, a Esther agora se torna aqui a mediadora, ela vai interceder pelo ungido, pelo povo judeu.
De certa forma, irmãos, nesta época que nós estamos vivendo, nós somos mediadores. A igreja é agente da proclamação do evangelho, correto? Mas, em particular, para os judeus. Você vai dizendo, você ficou doido, Daniel? Não, não estou doido, não. Você vai entender. Você lembra que Jesus, quando ele veio, ele disse que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Você lembra quando a mulher Ciro-Fenícia pediu para que ele abençoasse, ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Lembra disso? Ela disse, mas as ovelhas, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Você lembra que Jesus mandou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel? Então, veja, o plano, na essência, o plano de Deus é a restauração de Israel. Só que Israel, aquelas 10 tribos do norte que nós falamos, lembram? Ele se misturou com os povos gentílicos. Eles passaram a comer com o gentio de tal forma que hoje não se sabe quem é mais efraimita, ou casa de Judá, ou efraimita, casa de José, ou reino do norte, porque está misturado com o povo gentio. Então, esse povo gentio, esse povo judeu, ele se espalhou pela terra. Como diz um querido irmão, né, acho que alguns conhecem aqui o Daniel Machado, acho que o Jeremias conhece o Daniel, né, lá de Salvador. Ele diz, o Senhor disse que Efraim empeixasse a terra. A palavra literalmente no hebraico é empeixasse, crescesse como peixe na terra. Como o peixe não cresce na terra, os tradutores não conseguiram entender isso. Então, os tradutores botaram assim, que eles crescessem muito, em multidão. Mas, literalmente, é que eles crescessem como peixe na terra. Aí, Jesus vem e pega aqueles homens que eram pescadores de peixe do mar e diz para eles irem pescar onde? Na terra. Eles vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Só que agora, quando vocês pescarem Efraim, vocês vão pescar também os gentios. E aí nós entramos como igreja. Mas nós estamos entrando na bênção de Abraão, como Paulo fala na carta aos Romanos. Nós somos oliveira brava, nós não somos oliveira natural. Nós somos enxertados naquela que era oliveira natural. Então, Deus tem um plano. E a igreja é a agente de tudo isso. A igreja é aquela que, de certa forma, prepara a noiva. Vocês querem ver uma figura da igreja no Novo Testamento? Lázaro. Lázaro, o mendigo, não Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. Lembram de Lázaro, o mendigo? Da parábola do rico e do Lázaro? Lucas capítulo 16. Jesus tem 5 parábolas ali, a última é esta. E nessa parábola, Lázaro é uma figura da igreja que está ali diante do rico, que é a figura do povo de Israel, que está perdido. E ele é a figura para interceder, ele é o agente da proclamação. Lázaro, no hebraico, significa Eliezer. Vocês lembram quem é Eliezer? Eliezer é o servo damasceno de Abraão, que foi buscar uma noiva para Isaac. Quem é Isaac? Isaac é figura de Jesus. Olha quanta coisa a gente está vendo de propósito eterno. Estamos falando, nem mexendo com o Novo Testamento quase, pouquíssimo lá em Romanos. Estamos falando de Gênesis, estamos falando de Esther, estamos falando de Velho Testamento, estamos revelando Cristo no Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de Cristo. Então, a Esther é aquela que vai proclamar. Nós temos uma responsabilidade nessa proclamação. Por isso eu oro pelo povo judeu. Por isso eu me empenho, às vezes, em estudar um pouquinho de hebraico. Não porque quero ter costumes judaicos, não é isso. Mas eu entendo que Deus tem um plano, e esse plano precisa ser cumprido. Então, no capítulo 5, Esther é esta agente, né? O rei, então, ela vai montar um banquete e convida o rei e Amã para o banquete. No início do capítulo 6, né? Versículos 1, 2 e 3, o rei tem um sonho, ele tem uma noite de insônia, né? Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos seus filhos. Ele ficou lá lendo as histórias. E nessa história, ele leu que o Mordecai tinha livrado ele de ser morto. E ele falou, que honras, versículo 3, e distinções se deram a Mordecai. E aí ele chamou o Amã e falou para o Amã, olha, o que você faria para um cara que você quer honrar? E o Amã, achando que ele estava falando dele, e falou,
ele disse, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais de que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e o tenha na cabeça a coroa real, entregue-se as vestes e o cavalo. Ele cantou a pedra. Então o rei falou para ele, então você chama o Mordecai, que ele queria matar. Amã já tinha montado uma forca para Mordecai, e você faz tudo isso com ele. E o Amã foi ali, cabeça baixa, né? Levando Mordecai e dizendo, esse é o rei, ele é quem quer honrar. Você se lembra na Bíblia de uma palavra mais ou menos assim, é ele, esse a quem eu me comprazo, é ele quem eu tenho o meu prazer. Lembram disso? Mordecai é o eleito, Mordecai é a figura de Jesus. Então agora o quadro fica completo, nós temos a figura do pai, que é o rei, nós temos a figura da igreja, que é Esther, nós temos a figura de Jesus, que é Mordecai, e temos Amã, que é o inimigo de Deus. Então, no capítulo 7, tem o grande banquete, e eles se encontram, e Esther, então, detona com Amã, entrega o Amã para Assuero, e o Assuero fica desesperado, o que é isso que esse cara fez? E ele, então alguém chega e fala para ele, olha, o Amã fez uma forca para matar o Mordecai. Ele falou, manda enforcar ele lá na cerca, na forca. E ele foi, no capítulo 7, o Amã, então, enforcaram, versículo 10, enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, capítulo 8, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Aí Esther contou a sua história. E o rei honrou a Mordecai. Mordecai se torna agora o segundo no reino da Pérsia. Quem é o segundo? A primeira pessoa é quem? O pai. A segunda? Jesus. A terceira, isso não é numa ordem cronológica, né? Mas é figura aqui, no Velho Testamento é figura, né? Isso não tem ordem de... não significa que o pai é maior que o filho, mas aqui está dentro do contexto histórico, né? Mas eu queria ler para vocês o versículo 15, o 15, 16 e 17 do capítulo 8, que diz assim, então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Irmãos, o que vocês acham que parece isso aqui? Eu vejo aqui a volta do Senhor. O Senhor saindo agora da presença como rei, sacerdote, linho, veste real, né? Coroa na cabeça, manto de linho fino, e a cidade de Suzã se alegrando, exultando, Jerusalém exultando diante do grande rei. Agora, veja que interessante, diante de tudo isso que aqui está, apesar de Amã ter sido derrotado, teve um decreto que foi dado pelo rei. E Esther, então, pede ao rei que revogue o decreto. E o rei disse, não posso revogar o decreto, porque ele foi selado com o meu anel. Mas eu vou fazer o seguinte, vou dar ordem para que os judeus possam se defender. Assim também, queridos, o Senhor não pode revogar o decreto que ele fez sobre o pecado. O Senhor disse que o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos condenados, e mesmo que Satanás esteja derrotado, nós sabemos que Satanás está derrotado, nós temos uma peleja para pelejar, como tiveram os judeus. Então, aqueles judeus foram equipados, foram armados pelo próprio rei persa, e Mordecai assumindo a liderança ali. E capítulo 9, eu diria que o capítulo 9 é como se fosse a batalha do Armagedon, quando os judeus destroem os seus inimigos, se descansam e se rejubilam. Capítulo 9 é a batalha dos judeus pela sua vida. E aí é instituída a festa do Purim. No capítulo 10, finalzinho ali, diz assim, depois disso o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não está escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia?
pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Como não ver Cristo no Velho Testamento? Deus vem preparando tudo, desde antes da fundação do mundo, para Cristo chegar. Só que nós estamos pensando que o negócio de Deus é resolver o nosso problema com o pecado. O nosso problema com o pecado está resolvido. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmão, você tem a zoé de Deus, a vida de Deus dentro de você. Você tem a vida do Senhor. Isso não lhe pode ser tirado. Você não pode, digamos assim, tirar a sua vida de um filho seu, mas você pode deixar de dar a ele seu galardão. Você pode deixar de abençoá-lo. O que Deus quer fazer é nos abençoar com Cristo. Efésios capítulo 1, que nós lemos agora, versículo 10, eu gostaria de reler com vocês agora sobre essa nova ótica, né? Diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. João capítulo 1, versículo 11 diz, veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós ainda achamos que o propósito eterno é para nós. Romanos 11, 36 diz, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, eu tenho orado. Nós somos uma geração muito contaminada já pelo humanismo secular. O vírus do humanismo pegou a nossa geração. Mas eu tenho orado pela geração, se o Senhor não voltar antes disso, que vem antes de nós, que vem depois de nós. E eu creio que isso passa por nós, pelo nosso arrependimento, pelo nosso quebrantamento. Para que a geração que venha depois de nós, eu oro pela geração dos meus filhos, pela geração do Mateus, oro pela geração dos meus netos. Porque eu creio que essa geração precisa amar a volta do Senhor. De verdade, nós amamos a volta do Senhor. Eu me lembro quando eu fui num determinado lugar aí com a Geisa, e eu fui falando pro cara assim, mas você não acha que Jesus está voltando? E ele falou para mim assim, não, mas eu ainda preciso casar. Irmãos, nós não amamos a volta do Senhor. Essa é a verdade. Nós não amamos o Senhor nessa dimensão. Então, meus amados, hoje à noite, eu queria repartir isso com vocês. Para que o coração de vocês fosse cheio, impregnado de uma única coisa. Cristo. E somente Cristo. Nada mais que Ele. Amém? É isso que eu desejo para você nessa noite. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe a todos nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós, como geração eleita agora, para esta época, assim como foi o povo judeu no passado, e ainda, Senhor, tem coisas para acontecer com eles, nós sabemos disso, mas a tua palavra diz que esse é o momento da igreja, plenitude dos gentios, profetizado na sua palavra, e esse tempo está findando. Nós queremos, Senhor, por misericórdia, nos arrepender diante do Senhor. Pedir perdão, misericórdia, porque nós nos envolvemos com as coisas deste mundo. Nós achamos que o Senhor morreu na cruz e deu a sua vida para a gente ter uma vidinha melhor, para a gente ter algum tipo de bênção do Senhor. E o que é mais incrível, Senhor, é que o Senhor nos abençoou.
porque o Senhor é assim. Mas, Senhor, nesta noite, nós queremos, com a graça do Senhor, dizer: tem misericórdia de nós e perdoa-nos. Senhor, nós queremos ver Cristo na nossa vida, na nossa geração ainda. Oh, Senhor, dá-nos essa oportunidade de manifestar a tua vida, de amar o Senhor de verdade sobre todas as coisas e de aguardar com uma verdadeira ansiedade a volta do Senhor. Senhor, trabalha em nós. Prepara uma geração assim totalmente comprometida contigo. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer compromisso com as coisas deste mundo. Opera, Senhor, nos meus irmãos de Itaguaçu, São Mateus, de toda a região e norte do estado do Espírito Santo, porque eu creio, Senhor, que um grande avivamento pode vir a partir disto. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos nessa hora. Sê mais uma vez conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jeremias. Deus abençoe vocês aí, meus amados. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tiver tempo, eu estou aí.